Retrospectiva 88. Oferecimento Cepacol, o seu programa diário de higiene da boca. Consórcio Nacional Fiat, um investimento simples e seguro. Ambulância Líder, a maior frota do Brasil, equipada com UTI completa. E Construtora Líder, tradição em acabamento. Um investimento líder é sempre um bom negócio. Antes de fechar o livro de 88, é hora de um balanço dos fatos que nos marcaram. Escrevemos todos mais um capítulo do livro da vida. E agora podemos ler tudo, episódios tristes e passagens felizes, com o prazer de quem se entrega à leitura. A leitura, esse mágico mergulho no espaço de um pequeno livro que nos abre o universo inteiro. Como num livro que se entrega aos caprichos do leitor, vamos passar pela história de 88 ao sabor das imagens que voltam à memória. A Olimpíada, forte e bela. A natureza ameaçada pedindo socorro. A violência desrespeitando a vida. E também a paz mais próxima nas guerras antigas que terminaram em 88. No Brasil, o ano de um livro maior, a Constituição, nosso texto guia para uma vida mais digna. Nas últimas 10 semanas, esse tem sido o livro de maior sucesso de vendas no Brasil. E é fácil compreender esse sucesso. É que ele se refere à vida de cada um de nós. Os 559 autores escolhidos pelo povo representavam diferentes tendências, diferentes ideias, diferentes interesses, diferentes expectativas. Era como se cada uma das 559 cabeças imaginasse uma Constituição diferente. Alguns queriam uma Constituição convencional, outros uma Constituição quadrada, outros uma Constituição redondinha. Alguns imaginavam uma Constituição curta, outros queriam uma Constituição longa. E houve até quem quisesse uma Constituição que abrangesse os mais inusitados ângulos. De modo que parece um milagre que no final do trabalho se tenha chegado a um resultado uniforme. Um homem ajudou muito a se conseguir a unidade. O deputado Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! Nem tudo foi escrito pelo consenso. O voto decidiu os temas mais polêmicos. Na opção pelo sistema de governo, o presidencialismo venceu o parlamentarismo. Mas foi na definição do mandato presidencial que a Constituinte teve o momento mais agitado do ano. Todos os constituintes compareceram à votação que garantiu 5 anos de mandato para o presidente Sarney. Muitas mãos de muitos grupos e partidos ajudaram a cruzar as palavras que formariam este best-seller. Os autores ouviram os leitores. Nas galerias e nos corredores, os lobbies davam seu recado, pressionavam para que o enredo mudasse de acordo com o desejo de cada grupo. Os lobbies, grupos de pressão, demonstraram coesão maior que a dos partidos políticos, que em geral foram ultrapassados em sua fragilidade ideológica. O povo, para quem o livro foi escrito, é o personagem principal da história. Mudou a vida deste operário. A nova Constituição deu ao trabalhador brasileiro turno de 6 horas, semana de trabalho de 44 horas, férias com mais 1/3 de salário e hora extra com mais 50%. A mulher ganhou os mesmos direitos do homem. O índio ganhou direito sobre a terra. A Constituição do Brasil abriu um capítulo inteiro para o meio ambiente e criou o crime ecológico. O aposentado vai ter um salário mais digno. A empregada doméstica e o trabalhador rural não são mais discriminados.
O livro abriu mais espaço para a liberdade do cidadão. Acabou a censura. Quem tem 16 anos agora pode votar. E o povo pode cobrar na justiça os direitos escritos na Constituição. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O enredo deste livro deixou muitas histórias em suspenso, como, por exemplo, como será a limitação dos juros em 12%, ou que amplitude terá o direito de greve, ou ainda, quais serão as novas aposentadorias. Tudo isso ainda precisa ser escrito, e pode ser escrito com a colaboração do principal personagem desse livro, que é o povo. Ele próprio pode sugerir emendas, porque, afinal, a frase mais imutável desse livro diz o seguinte: todo poder emana do povo. Ela é a primeira mulher a governar um país muçulmano em quase 2000 anos. Benazir Bhutto, 35 anos, eleita primeira-ministra do Paquistão. Na língua nacional do país, o nome dela quer dizer única. Rica, educada na Europa e nos Estados Unidos, Benazir renuncia a uma vida confortável para assumir a herança política do pai, o primeiro-ministro Ali Bhutto, deposto, preso e executado. Benazir chega ao poder depois de 11 anos de ditadura militar. A paz parece ter chegado ao Chile. Pela primeira vez em 15 anos de ditadura militar e confronto, o povo e os militares chilenos estão mais perto das flores, dos abraços, da alegria. A maioria dos chilenos comemora a vitória no plebiscito que disse não a mais 8 anos de poder para o presidente general Augusto Pinochet. Mas a festa da paz dura pouco. Os chilenos tentam fazer uma manifestação em frente ao Palácio de la Moneda. São reprimidos. Mas o desejo da paz permanece em forma de poema do chileno Pablo Neruda. Eu lhes peço, vamos nos unir. Vamos unir nossa voz a outra voz. Juntar nossa mão a outra mão. Vamos ser uma unidade. E assim, só assim, chegará ao Chile o pão, o trabalho, a justiça e a liberdade. Os cara-pintadas voltam a assustar a Argentina no penúltimo ano do governo Alfonsín. Apesar das tentativas de golpe militar, os argentinos vão eleger um novo presidente em 89. Oficiais rebelados exigem anistia para os companheiros acusados de violar os direitos humanos. A revolta é repudiada pelo povo. Civis cercam o QG dos militares amotinados e são recebidos a tiros e bombas de gás lacrimogêneo. O pior vem depois, com a rendição dos cara-pintadas. Policiais dispersam a multidão a tiros. Três pessoas morrem. Mais de 40 ficam feridas. Nos 40 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Trace Chapman e Youssou N'Dour lotam estádios em 5 continentes e em 13 concertos fazem do rock um aliado da Anistia Internacional. Peter Gabriel faz uma emocionada homenagem a Steve Biko, líder negro morto na prisão do governo racista da África do Sul. E o cantor Sting leva para o palco as mães dos desaparecidos argentinos, as mães da Praça de Maio.
No concerto de São Paulo, o artista brasileiro convidado é Milton Nascimento. E o momento emocionante é a dança de Sting com o Cacique Raoni. As duas direitas mais poderosas de 88, Mike Tyson e Steph Graf. O campeão mundial dos pesos pesados continua fazendo o que ninguém faz como ele. Bater. 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 A raquete na mão direita de Steph Graf também bate todos os adversários. A campeã alemã ganha o Grand Slam vencendo os 4 grandes torneios abertos: Austrália, França, Inglaterra e Estados Unidos. Logo depois, ela é medalha de ouro em Seul e um novo título é cunhado para Steph Graf, Gold Slam. E para Mike Tyson, fora do ringue não falta problema. Com a mulher que pediu divórcio, com a sogra que apoiou a decisão da filha, com a imprensa que quis acompanhar o caso de perto, com uma árvore que surgiu na frente dele na estrada, com os punhos que num saco de areia bateram forte demais e com um ex-adversário do ringue que apanhou de Tyson mais uma vez no meio da rua. A Fórmula 1 teve o seu momento máximo aqui no Autódromo de Suzuka no dia 30 de outubro. Foi um dia em que Ayrton Senna quase não largou, mas acabou conseguindo fazer a melhor corrida da sua vida e ganhar o 6º campeonato mundial de Fórmula 1 para o Brasil. Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, é a vitória, Ayrton Senna do Brasil! Campeão mundial de 1988! Ayrton Senna do Brasil! O primeiro título da brilhante carreira de Ayrton Senna na Fórmula 1 chega de forma espetacular. O único adversário dele no ano é o colega de equipe e bicampeão mundial Alain Prost. A McLaren dá a eles um carro invencível, absoluto em 15 das 16 corridas da temporada. Senna bate o recorde de pole positions e vitórias numa só temporada. Ele larga 13 vezes na frente e vence 8 corridas. Ayrton emociona a torcida brasileira como os craques de futebol do passado. Valeu, Brasil. É isso aí. Tem mais. Em 1988 viu nascer o primeiro surfista voador, o francês Bruno Grouvy. Em Chamonix, nos Alpes franceses, ele pula do helicóptero com uma prancha e surfa no ar. Quando abre o paraquedas, Bruno mostra que também é bom de cambalhota no espaço.
uma vez um caçador solitário que morava no Alasca. De longe, parecia um Papai Noel, andando em cima do mar gelado. De repente, ele viu uma coisa se mexer e foi ver de perto. Eram 3 baleias. Tadinhas, estão presas e já estão feridas. Devem estar batendo com a cabeça no gelo, procurando uma saída que não existe, procurando o mar que aqui não existe, procurando o ar. O caçador correu para chamar outros esquimós. O buraco era tão pequeno que as baleias só conseguiam respirar subindo uma de cada vez. Meu Deus, se aparecer um urso. Ursos comem baleias. E elas ali presas. Uma delas, a menorzinha, morreu. Os esquimós furaram buracos no gelo, tentando abrir um caminho até o mar. Eles trabalharam noite e dia. Não deu certo, mas todo mundo quer ajudar. Veio helicóptero, veio trator come gelo, veio gente para ajudar. Gente de todo mundo. Puxa, já tem 20 dias e nada dá certo. O que é isto? Ah, sim, um navio. Um navio quebra-gelo. Será que vai ser agora? Pronto. O caminho está aberto. O caminho do mar. Corre rápido. Corre. Corre. A floresta amazônica começa a ficar pequena para esconder um velho crime. As queimadas de grandes extensões de mata virgem continuam impunes. A destruição é tão grande que aparece cada vez mais ameaçadora nas fotos de satélite, no alerta dos cientistas e no protesto de ecologistas do mundo inteiro. Em 88, uma área da Amazônia equivalente ao estado do Paraná se transforma num deserto cheio de fumaça e destruição. A morte da floresta vira assunto de destaque na imprensa internacional e até dificulta o acesso do governo brasileiro às verbas de programas agrícolas do Banco Mundial. O fogo destrói e o milagre da vida reconstrói. Mas a negligência tem seu preço. No Parque Nacional de Itatiaia, a camada verde que hoje cobre as cinzas não passa de capim. O parque é uma preciosidade que fica entre o Rio, São Paulo e Minas Gerais. O último incêndio aconteceu em setembro. Pode levar muito tempo para que as plantas e árvores que foram destruídas voltem a nascer. Quando o fogo invade o Parque de Itatiaia, nem bombeiro pode apagar. É a natureza que acaba decidindo. O vento espalha chamas e só a chuva salva. No extremo sul de Goiás, outra vítima da falta de proteção ambiental. O Parque Nacional das Emas, uma das mais importantes reservas da América do Sul. O parque é quase todo destruído por 2 incêndios num espaço de 30 dias. As cinzas formam com os gaviões e veados que restam o mais novo cartão postal do Brasil. Um homem que dedica a vida à defesa do meio ambiente. José Lutzenberger, um engenheiro agrônomo brasileiro, recebe na Suécia o prêmio Bem Viver, o Nobel da Ecologia. Lutzenberger, um homem que se encanta com a beleza de uma planta, com o voo de um pássaro. Um homem que tem um sonho, que os outros homens respeitem mais a natureza. Mas sonhar com respeito ao meio ambiente na Amazônia é muito perigoso. Eu tenho um compromisso moral comigo de que essa luta não posso largar. Mesmo que tenha que algum dia receber balas assassinas, mas nós temos um compromisso de levar para frente.
Os prêmios internacionais e o prestígio do líder sindical e ecologista Chico Mendes não evitam o tiro de escopeta que lhe tirou a vida. A morte anunciada no interior do Acre chama a atenção do país mais uma vez para a dramática luta pelos povos, rios e matas da Amazônia. Durante o ano todo, a imprensa internacional gastou milhões de palavras e quilômetros de fita para acompanhar o ritmo das transformações na União Soviética, da perestroika e da glasnost. O charme discreto de Mikhail Gorbachev conquistou até a desconfiada imprensa americana, que agora já diz que ele fala sério quando anuncia mudanças e abertura. Para não ficar só nas palavras, Gorbachev tirou parte dos soldados que estavam há 9 anos no Afeganistão. Decidiu fazer um corte unilateral de 10% das tropas soviéticas e reduzir à metade batalhões e tanques soviéticos no leste europeu. O governo soviético patrocinou diálogos que deram uma chance à paz em várias partes do mundo. O presidente José Sarney veio visitar o país da glasnost e da perestroika e se transformou no primeiro chefe de Estado brasileiro a cruzar as muralhas do Kremlin. Presidente Gorbachev, qual é o futuro das relações, da amizade entre Brasil e União Soviética? Eu devo dizer que hoje, depois de fazer um balanço das relações entre a União Soviética e o Brasil, nós chegamos à conclusão que é um grande futuro para o desenvolvimento das nossas relações. Mas o irônico é que justo no ano que Mikhail Gorbachev conseguiu superar preconceitos e colocar a diplomacia americana na defensiva, a situação interna na União Soviética se transformou no calcanhar de Aquiles do líder de Moscou. O problema é que a perestroika está demorando a mostrar resultados e o povo já está ficando cansado de tanto esperar. Essa diferença de ritmo entre a abertura e a reforma é parte do risco que Mikhail Gorbachev decidiu correr. Quando viu o descompasso aumentar perigosamente, o líder soviético jogou duro e substituiu vários nomes rebeldes da perestroika. Em outubro, o Soviete Supremo escolheu o nome do novo presidente, Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Gorbachev agora tem maior poder de fogo e vai precisar dele para continuar no comando de uma União Soviética onde pelo menos 5 repúblicas diferentes se agitam com exigências nacionalistas e desejos de independência. Até agora, Mikhail Gorbachev foi o homem que mais decidiu o futuro através do ano. 89 pode se tornar o ano que vai definir o futuro de Mikhail Gorbachev. A família Onassis agora é esta menina, Athena. Cristina, herdeira do império fundado pelo magnata Aristóteles Onassis, morre aos 37 anos de forma trágica, como a mãe e o irmão dela. O enterro na ilha de Escórpios, símbolo da fortuna dos Onassis, é o capítulo final de uma tragédia feita de dinheiro, casamentos infelizes e solidão. Florence Griffith, recorde olímpico de sensualidade em Seul. Uma combinação imbatível de músculos e vaidade. Florence Griffith, 3 medalhas de ouro para os Estados Unidos e um capítulo de charme na história do esporte.
Henrique de Souza Filho foi, enfim, vencido pela doença. Mas o Enfio permanece no traço, no vídeo, na tela e no livro como profeta teimoso, pregando justiça no país da esperteza, no país das Marias de Fátima. Enfio, um brasileiro impaciente com o ritmo da história. Um homem que pôs a sua cortante, aflita, explosiva e genial lucidez a serviço da indignação. Um artista que colocou na ponta do lápis a síntese de um país no que ele tem de trágico, revolucionário e cômico. Enfio morreu pelo sangue. Sangue contaminado pela AIDS e pela negligência. Certamente não foi coincidência. O ano do recorde na inflação foi também o ano da surpresa na política. O povo, remarcado no orçamento, remarcou no voto e desenhou uma nova cara política no Brasil. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga. O PT deu um banho. Passou de 3 prefeituras para 37 e é hoje o segundo partido em número de votos na lista das 100 principais cidades do Brasil. Se o PT foi a surpresa, Luiz Erundina foi a grande estrela de 15 de novembro. Conseguiu bater políticos tradicionais e a força do governo do estado. O voto de protesto, de insatisfação, colocou na prefeitura da maior cidade do país uma mulher que não tem cara de político e não faz lembrar o vale-tudo da política brasileira. Nós estamos preparados e credenciados para essa tarefa de exercer o poder no interesse da maioria, no interesse dos trabalhadores. O PMDB ainda tem a maioria das prefeituras brasileiras, o maior número de votos, mas perdeu aquele espaço que o próprio Dr. Ulisses chamou de Triângulo das Bermudas. O PT de Lula ficou com São Paulo, o PDT de Brizola assume o Rio e o PSDB dos tucanos governa Belo Horizonte. As 3 são capitais de estados governados pelo PMDB. O furacão que mudou a cara política do país saiu aqui de São Paulo e levantou tanta poeira que não se sentou. Uma poeira que torna difícil uma visão da sucessão presidencial de 89. Foi só um grito contra a inflação, contra a dívida externa, ou foi um chega pra lá na política tradicional? O certo é que, diante do vale-tudo, o povo mostrou mais uma vez que o voto é que vale mais. Um incêndio de 30 dias destrói Enxova, a maior plataforma de petróleo do país. Chamas de até 30 metros de altura iluminam o mar da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e dão um prejuízo de 500 bilhões de cruzados. Os funcionários da plataforma conseguiram sair a tempo. No Mar do Norte, os trabalhadores não tiveram tanta sorte. 167 morrem num incêndio na plataforma de petróleo Piper Alpha. Em 15 dias, o fogo destrói uma das maiores plataformas do mundo. O ano em que o Chiado ardeu. Lisboa acordou mais cedo, cega pela luz furiosa das chamas. Era agosto, dia 25. Quando nós chegamos aqui, no dia 25 de agosto, tudo estava envolvido numa fumaça escura. Pessoas corriam, tropeçavam nas mangueiras, jatos d'água e labaredas lutavam pelo mesmo lugar. No dia seguinte, era o chiado da brasa adormecida. Era a melancolia. Construir novamente os prédios destruídos usando os materiais originais custaria uma fortuna. Entre a tradição e o futuro, Portugal tem que escolher o caminho viável para um país que busca a prosperidade em contagem regressiva, até a unificação europeia de 1992. Cruzando Lisboa, há bairros onde a saudade já mora desde criança.
100 anos depois do nascimento do poeta Pessoa, as ruas por onde ele tanto andou assistiram ao grande incêndio. Se o coração do Chiado ardeu, se perdeu, Fernando Pessoa deixou palavras que podem nos ajudar a compreender as coisas que se vão para sempre, sem explicação. Quem sabe o que é a alma? Quem conhece que alma há nas coisas que parecem mortas? Quem sabe se no espaço vácuo há portas? O palácio está em ruínas. Dói ver no parque o abandono da fonte sem repuxo. Essa paisagem é um manuscrito com a frase mais bela cortada. Pouco somos, pouco nos basta. O mundo tira o que nos dá, que nos contente o pouco que há. E quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia morre e que o poente é belo, e é bela a noite que fica. Assim é e assim seja. Mais triste do que o que acontece é o que nunca aconteceu. Memórias, tudo é o que esquece. A vida é quanto se perdeu. Não haverá, enfim, para as coisas que são, não a morte, mas sim uma outra espécie de fim, ou uma grande razão, qualquer coisa assim como um perdão? Cazuza. O poeta do rock emociona as plateias com ideologia, muito mais que um nome de show. Então vamos pra vida, pra vida. Senhoras e senhores, trago boas novas. Eu vi a cara da morte, ela estava viva. Viva a ideologia pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3, 4, 5, 6 salários mínimos. 6 salários mínimos. Foi isso que, de certa forma, cada brasileiro que trabalha pagou em 88 por conta da dívida externa. E não foi só isso. Para economizar dólares e pagar a dívida, o Brasil teve que exportar muito. E para exportar muito, teve que consumir menos, senão não sobrava para exportação. E teve também que consumir menos para importar menos e não gastar os dólares que servem para pagar a dívida. Foi por isso que a diferença entre o que o Brasil exportou e o que importou, o saldo comercial, foi tão alta, 19 bilhões de dólares. Mas o Brasil quase não usou isso em benefício próprio. 12 bilhões de dólares foram mandados para fora para pagar a dívida em 88. E daí? Isso significa que o Brasil deve dar um novo calote? Não. O Brasil fez isso no ano passado e foi um desastre. O Brasil ainda não pode se dar ao luxo de fechar os portos às nações amigas. Nesse ano de 88, o Brasil fez um novo acordo com os bancos, se reaproximou do FMI e restabeleceu relações normais com o capital estrangeiro. O que foi também uma forma inteligente de dizer o seguinte: bom, agora que eu voltei a pagar em dia, eu quero pagar menos. O presidente da França, François Mitterrand, concorda com o Brasil. Este ano ele disse que os países endividados não podem continuar pagando tanto. Depois, o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, propôs na ONU, de forma dramática, um alívio para os países devedores. E o novo presidente americano, George Bush, já anunciou que vai mudar a posição dos Estados Unidos. A dívida passará a ser tratada de uma forma mais política. A situação internacional mudou e o Brasil fez muito bem em dizer que não dá mais para fazer tanto esforço só para pagar a dívida. E vai funcionar. Pagar menos juros. Essa vai ser uma das melhores notícias do ano de 1989, quando o céu vai ficar mais azul.
Para fugir da crise econômica, muitos brasileiros foram tentar a vida no exterior. Os que quiseram deixar o país sempre acreditaram no sonho americano. Afinal, Nova York é cheia de promessas, de empregos e de dólares. E não é tão fácil assim como as pessoas pensam, não. Os que quiseram sair do país não foram só aqueles que não tinham profissão definida. Até dentistas, professores, administradores, pequenos empresários compraram a passagem só de ida e foram tentar a vida lá fora. A maioria dos emigrantes não se deu bem. Para muitos até, o sonho de viver nos Estados Unidos, por exemplo, acabou num pesadelo. Um grupo de mineiros de Governador Valadares pagou um preço bem caro para tentar chegar a Nova York. Subornou a tripulação do cargueiro Olívia, da empresa brasileira Netumar. Os 43 imigrantes chegaram ao porto de Filadélfia, foram descobertos e presos como clandestinos. Os brasileiros que partiram para redescobrir Portugal também se decepcionaram. Lá, a oferta de emprego é escassa e os portugueses não gostaram nada desta invasão brasileira. Desculpa determinadas pessoas, mas eu vou voltar pro Brasil ainda e vou vencer. Tchau pra vocês. Navegar é preciso, viver não é preciso. Ela nasceu vilã de novela, mas logo entrou para a galeria dos mitos nacionais como se fosse personagem da vida real. Odete Roitman virou sinônimo de gente mau caráter, snob, que odeia tudo que cheira a povo, especialmente povo brasileiro. Essa terra aqui não tem jeito, não. Não tem jeito. Esse povo não vai pra frente. Isso aqui não, as pessoas aqui não trabalham. Isso aqui é uma mistura de raças que não deu certo. É isso que é o Brasil. Odete viveu 165 capítulos infernizando a vida de todo mundo. Onde é que está o seu videocassete? Mas o que é isso? Para o público, ganhou o fim que merecia. Para Beatriz Segal, a morte de Odete foi como um gol de vitória. Ele era um desses homens fortes, doces e geniais que Minas costuma dar de presente para o Brasil. Hélio Peregrino, psicanalista, pensador cristão e marxista, militante do desejo. Onde houvesse uma boa causa, lá estava Hélio Peregrino, obstinado como um garimpeiro, inflamado como um sacerdote e delirante como um artista. O coração apaixonado parou depois de 64 anos de luta e generosidade. O susto do ano, noite de estreia do Teatro Municipal de Americana, interior de São Paulo. De repente, as imagens gravadas por um cinegrafista amador são impressionantes. A parte de trás do palco desaba e os músicos não têm tempo de correr. A orquestra perde trompas, trompetes, tubas e trombones. Um protesto violento nas ruas de Manaus. Passageiros cansados de esperar tomam os ônibus que chegam e jogam do barranco como se fossem de brinquedo. O protesto termina com 5 ônibus destruídos. Em setembro, 800 mil funcionários públicos decidem recuperar as perdas provocadas pela política salarial do governo. A greve paralisa mais de 20 ministérios em Brasília e se alastra por empresas estatais, autarquias e órgãos federais em 15 estados. Durante mais de um mês, a esplanada dos ministérios se transforma num local de manifestações e protestos. O governo, no início, enfrenta com dureza o movimento, mas acaba cedendo em parte às reivindicações dos servidores. O
Os empregados da Petrobras fazem a maior greve da empresa nos últimos 20 anos. Eles querem 4 vezes mais do que o governo oferece. As grandes refinarias do país param de funcionar e a Petrobras recorre aos estoques para garantir o abastecimento. O fornecimento de gás de cozinha chega a ficar crítico. A greve termina no 10º dia. Volta Redonda, 9 de novembro. 800 soldados do Exército e da Polícia Militar e 2.000 metalúrgicos em greve na Companhia Siderúrgica Nacional entram em choque. O dia amanhece com 3 operários mortos. O enterro de um deles se transforma numa grande manifestação de protesto. Depois de 17 dias, os metalúrgicos voltam ao trabalho com aumento de salário e sem punições. A crise econômica faz ressurgir no Brasil uma ideia que já tirou muitos países do caos: o pacto social. Empresários e trabalhadores sentam à mesa de negociação, estabelecem um teto de aumento para preços e salários e convocam o governo e os cidadãos a darem sua parte no combate à inflação. A iniciativa se baseia na tese de que não existem soluções milagrosas e na convicção de que uma inflação de 930% ao ano não acaba de um dia para o outro. A economia brasileira acaba o ano como começou, a um passo da estagflação. Mas em janeiro a gente estava no pior dos mundos, ameaça de hiperinflação com moratória externa, recessão interna, déficit explosivo, ministro provisório, além do mata-burros da Constituinte. Agora, no rescaldo do fim do ano, entre mortos e feridos, escapamos todos. Acabou a moratória lá fora, o déficit público baixou para 3,8% do PIB, o próprio PIB andou crescendo no ritmo da população brasileira, com a competente ajuda da exportação e da agricultura. Já temos uma nova Constituição, uma nova política industrial e até uma nova técnica orçamentária. Quer dizer, a situação econômica dá para o gasto ainda segura as pontas. O que vai muito mal é a tal de inflação inercial. Ela fecha o ano acima de 930%. Não houve plano, não houve choque, apenas boato. Mas já deu para ensaiar um pacto. O acordo de novembro não acabou com a inflação, mas evitou a hiperinflação de 50% ao mês nesta virada do ano. E agora, para o ano novo, um pacto novo. Se não dá para derrubar a inflação por nocaute no primeiro assalto, que se tente derrotá-la por pontos em 12 rounds ou 12 meses. É o que vamos tentar pactuar agora em janeiro. Continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Palco eletrônico vazio, entre cartolas e fantasias desabitadas, onde havia estardalhaço, uma voz se insinua. Alô, alô, seu Chacrinha. Aquele abraço. Sim, o palhaço se foi, mas o circo continua.
Abelardo Barbosa, Chacrinha, 1917, 1988. A música brasileira fica mais triste. Linda Batista. Aracide Almeida. Radamés Inátali. ...850 quilos de cocaína apreendidos, quase 2.000 prisões, 5 laboratórios destruídos. Um ano de ousadia dos traficantes, mas um ano também de grandes apreensões de cocaína e de muita ação policial. Aqui nesta casa, no subúrbio carioca de Marechal Hermes, na zona norte do Rio, o crime organizado sofreu um dos mais duros golpes dos últimos anos. Aqui nesta casa, cercado pela polícia, morreu o traficante Antônio José Nicolau, o Toninho Turco, responsável por mais de 60% do tráfico de cocaína em todo o estado do Rio. Com a morte de Toninho Turco, em fevereiro deste ano, teve início a famosa Operação Mosaico, que resultou no maior julgamento da história do Fórum da cidade do Rio de Janeiro. Nas horas que se seguiram à morte de Toninho Turco, dezenas de pontos de cocaína são fechados por quase 300 agentes da Polícia Federal e das polícias civil e militar do Rio. Um computador é usado para identificar traficantes entre os 12.000 nomes suspeitos encontrados nos arquivos da Fortaleza de Toninho Turco. A batalha se intensifica nos morros do Rio. Na favela da Rocinha, um dos redutos do tráfico é transformado em posto policial. O oficial repete o gesto dos marginais e acaba sendo punido. Começa a Operação Mosaico 2. 100 pontos de cocaína são fechados. 34 pessoas são presas e 16 morrem. Uma operação paralela da Polícia Militar, morrem 2 traficantes poderosos da Rocinha, Naldo e Cassiano. Em outubro, o fim do julgamento. 38 acusados são condenados a penas variadas, mas alguns traficantes conhecidos são absolvidos por falta de provas. Termina mais uma batalha de uma guerra que está longe de acabar. A guerra das ruas não perdoa nem as crianças. Na maior perseguição policial que o Rio de Janeiro viu, um assaltante toma um carro e leva 3 pessoas de uma mesma família para garantir a fuga. Marcos, um menino de 8 anos, está com uma arma apontada para a cabeça. A cada quilômetro aumenta o número de carros e policiais. No centro da cidade, o assaltante atrapalha a polícia jogando dinheiro pela janela. A caçada continua na ponte Rio-Niterói. Depois de 3 horas de perseguição, a polícia cerca o carro e mata o assaltante. Valdenir de Souza Alves morre com 11 tiros. O menino Marcos leva 2 tiros no rosto, mas sobrevive. 150 milhões de cruzados pela vida de 2 meninos. Saul Brandalize Neto, 14 anos, e o irmão dele, Jean Paul, 8, herdeiros das indústrias Perdigão, são sequestrados dentro de casa na hora do jantar. O drama dura 6 dias até a libertação dos meninos. A polícia encontra 4 sequestradores e recupera parte do dinheiro. O sequestrador é preso depois de violento tiroteio com a polícia. Ele resiste a um cerco de 60 policiais e só se rende 12 horas depois. Este ano foram mais de 60 sequestros. Quase todos os sequestradores estão presos.
Muita coisa some em aeroporto. Agora, 8 milhões de dólares só mesmo no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. 13 malotes com 60 milhões de dólares saíram de Nova York para Buenos Aires e 2 sumiram na escala do avião no Rio. Um mistério à altura de Agatha Christie, mas a verdade estava mais próxima de um filme dos Trapalhões. Os 5 ladrões pegaram os malotes pensando que fossem videocassete. Como os números das notas já haviam sido divulgados, a polícia teve que queimar os 8 milhões de dólares. Há 50 anos, um planeta perdido no espaço explodia. O único sobrevivente desta explosão hoje vive dentro de todos nós. Super-Homem. O herói das histórias em quadrinhos chega a meio século de existência com uma carreira gloriosa também no desenho animado, nos seriados do cinema e da TV e nas superproduções de Hollywood. Super-Homem, um personagem que hoje vale $1 bilhão. Uma ideia que os autores venderam barato, achando que não ia dar certo. Cientistas alertam. Os descuidos de hoje podem ter efeitos dramáticos no futuro. A troca de calor entre a Terra e o Sol está sendo aos poucos bloqueada por uma camada de poluição na atmosfera. É o chamado efeito estufa, que poderá provocar alterações climáticas, extremos de calor e frio, chuva e seca. No mundo, um aviso assustador. Terras secas e dramáticas inundações mostram que nós abusamos do frágil equilíbrio entre o homem e a natureza. No Acre, 2 semanas de chuvas causam a maior cheia dos últimos 50 anos. O rio Acre transborda e as águas sobem 4 metros acima do nível normal. Mais de 40 mil pessoas perdem suas casas. Os desabrigados se refugiam em acampamentos montados pela Defesa Civil. Petrópolis, no estado do Rio, vive o drama das enchentes 20 dias antes do Carnaval. Fortes temporais caem sobre a cidade, inundam ruas, provocam mais de 200 deslizamentos e 170 mortes. Nesta rua, a pior tragédia, 7 casas são soterradas. 40 pessoas morrem. No Rio de Janeiro, a violência da chuva traz transtorno, destruição e morte para a cidade. São 4 dias de medo. Na Baixada Fluminense, bairros inteiros ficam isolados. Para muita gente, a salvação vem de helicóptero. Nos morros, a ameaça de desabamento faz muita gente abandonar os barracos. Pode desabar qualquer coisa. O repórter Sérgio Gregory é testemunha desses momentos dramáticos. Subindo numa das partes mais íngremes aqui do Morro da Formiga. Vocês podem ver a quantidade de lama que continua descendo depois de quase 1 hora de chuva aqui no morro. É muita água que desce, olha aqui. Mas nem todos têm tempo de escapar. Uma das grandes tragédias acontece no bairro de Santa Teresa. O pesadelo começa de madrugada com o deslocamento de uma grande pedra. O deslizamento soterra o pavilhão de uma clínica que abriga 300 velhos. Os bombeiros retiram 40 corpos dos escombros. No bairro da Abolição, subúrbio do Rio de Janeiro, um prédio de 3 andares desaba, soterrando 29 pessoas.
O resgate de sobreviventes dura mais de 12 horas. Com a ajuda de policiais e de voluntários civis, os bombeiros conseguem salvar 17 pessoas. A cada novo resgate, muita emoção, acompanhada de perto pelo repórter Giacomo Mancini. Está saindo agora uma criança, é um menino. Todo mundo aplaude. É o primeiro dos 3 meninos que estão no buraco que estão sendo salvos. É emocionante. É difícil até descrever. Um inverno diferente no sul do Brasil. Neva em Santa Catarina e a temperatura cai a 8 graus negativos. A maior nevasca dos últimos 20 anos é, para muita gente, uma novidade guardada para sempre. Nos Estados Unidos, a tragédia da seca mostra pela primeira vez os segredos do Mississippi, o mais importante rio americano. O rio baixou tanto que historiadores e turistas podem ver barcos que afundaram há mais de 200 anos. O calor de 40 graus transforma a vida dos americanos no inferno, provoca incêndios que arrasam reservas florestais e mata de fome e sede os animais. Em 1988, as agressões ao meio ambiente favorecem o reaparecimento de uma antiga praga, os gafanhotos do deserto. Saindo da África, eles devastam tudo que encontram no caminho. É a maior nuvem de gafanhotos em 30 anos. A praga de hoje, como a peste bíblica, traz com ela fome e destruição. Aqui morreram 6.000 pessoas. Aqui 15.000. Em toda a República Soviética da Armênia, mais de 100.000 mortos. Onde existiam cidades, agora só ruínas. O terremoto deixou 500 mil de desabrigados. Nas ruas, os sobreviventes agora enfrentam como podem as temperaturas abaixo de zero do inverno soviético. Eduardo Mota, 17 anos, deixa de ser apenas um sobrinho de Tim Maia. Ed Mota e a Conexão Japeri lançam o primeiro disco e conquistam as paradas. Eu não nasci pra trabalho, eu não nasci pra sofrer. Eu percebi que a vida é muito mais que vencer. Já dirigi automóvel. Ed Mota, um show de musicalidade e muito swing. Já decidi que o dinheiro não vai pagar a minha paz. Comemorar a abolição é ensinar sua lição, contar sua verdadeira história, tocá-la de todos os ângulos, fotografá-la em todas as posições, expô-las. O 13 de maio, a festa, o desfile dos ofendidos e brutalizados que tiveram ali, naquele dia, há 100 anos, um momento de alívio e alento. O 13 de maio como lembrança do coroamento de uma luta do povo negro, que sofria a violência, e do povo branco que sofria a vergonha. Comemorar os 100 anos de abolição é atender ao ritual dos ciclos, é recriar a dimensão do tempo, da história do homem negro, do homem índio, do homem branco, do homem Brasil. Há sempre o que comemorar, sim. Sempre haverá. Muriquinho pequenino, parente que samba na cacunda. Pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. E chora
chora, gongo, chora. E chora, chora, gongo e cambada. Chora, gongo, chora. O ônibus espacial Discovery, na plataforma de lançamento, pronto para subir, fez o coração dos americanos bater forte no dia 29 de setembro. Eles não tinham esquecido a tragédia de 86, a explosão do Challenger em pleno voo, a morte de 7 astronautas. Agora, outros 5 astronautas estavam prontos para tentar de novo. E depois de 2 anos e 8 meses de muita frustração e de muita expectativa, o ônibus espacial americano voltou a subir. 3, 2, 1, 0, and liftoff. Liftoff. Americans return to space as Discovery clears the tower. Entusiasmo não faltou desde o momento em que o Discovery começou a sair da plataforma. Mas a preocupação acompanhou a trajetória do ônibus espacial por vários minutos. Era o medo da tragédia se repetir. Só quando os foguetes auxiliares se desprenderam, houve um pouco de alívio. Emoção, receio por causa de uma missão espacial. Os soviéticos também experimentaram isso esse ano. Só que não na subida, mas na descida de uma nave. No começo de setembro, depois de terem passado mais de uma semana em órbita, um cosmonauta russo e um cosmonauta afegão não conseguiram reentrar na atmosfera. 2 tentativas de voltar à Terra foram feitas. Ambas falharam. Os cosmonautas passaram 24 horas esperando para tentar novamente. Enquanto isso, o suprimento de oxigênio estava acabando. Finalmente, na 3ª tentativa, eles conseguiram reentrar na atmosfera e descer no local previsto. Esse foi o maior motivo de comemoração para o programa espacial soviético esse ano. Mas não foi o único. Em novembro, numa missão não tripulada, os soviéticos inauguraram o ônibus espacial deles. Completou 2 órbitas em torno da Terra e pousou na região asiática da União Soviética, 3 horas e 25 minutos depois de subir. Tudo, inclusive o pouso, foi feito por controle remoto. 2 ônibus espaciais, o Buran e o Discovery, completando com sucesso missões diferentes. O Buran inaugurando um novo tipo de viagem orbital para os soviéticos. O Discovery mostrando que mesmo os erros mais sérios podem ser corrigidos. Em 88, o homem continuou indo em direção ao espaço e voltando à Terra com segurança. Experimentando, querendo saber mais. Para Flávio Rangel, a profissão de homem de teatro era a melhor de todas. No palco fez de tudo. Dirigiu desde shows a super espetáculos como Piaf e Vargas. O bom teatro, dizia Flávio, faz rir, comove e faz pensar. Só sei fazer cinema no Brasil. Só sei falar de Brasil. Só me interessa o Brasil. Joaquim Pedro de Andrade dirigiu, entre outros, os filmes Garrincha, Alegria do Povo, Macunaíma e Os Inconfidentes, temas que falam do amor de Joaquim Pedro pelo Brasil. Eu não sou forma, eu sou cor.
Alfredo Volpi, um operário da pintura, fazia ele mesmo as tintas e as telas que usava. Fez das fachadas suburbanas e das festas populares a matéria de sua arte exigente. Volpi, o pintor que transformou cores e bandeirinhas em poesia. O mais longo assalto a banco do país tem um final inusitado. Em Goiôerê, no Paraná, 2 assaltantes mantêm 14 pessoas como reféns numa agência do Banco do Brasil durante 6 dias. Depois de tensas negociações, 13 reféns são libertados. Fica só o gerente. A cidade para e a população faz vigília na porta do banco. Um padre e uma freira se oferecem para ficar no lugar do gerente. O assalto acaba quando a irmã Letícia sai sorrindo do banco com uma arma na mão. Mas a arma mais estranha é usada no Rio Grande do Norte. Uma seringa com sangue que o assaltante diz estar contaminado pela AIDS. A polícia mata o assaltante. O sangue não passava de mercúrio cromo e o revólver era de brinquedo. A disputa por esta menina brasileira comove milhões de pessoas em todo o mundo. Bruna, hoje com 2 anos, tinha sido sequestrada pela babá e vendida a um casal israelense. Seguindo uma pista, os pais verdadeiros vão até Israel na tentativa de recuperar a filha. Numa rua de Tel Aviv, a mãe, Rosilda, reconhece Bruna. Sem se identificar, ela se aproxima e faz o primeiro carinho depois de 1 ano e 8 meses de separação. Começa uma batalha judicial pela posse da menina. O resultado do julgamento sai em 2 meses. A decisão da justiça israelense emociona a população de Curitiba, cidade onde nasceu Bruna. Bruna é cidadã brasileira. Ela será devolvida ao Brasil. Alegria para Rosilda e Luiz Américo Vasconcelos. Tristeza para Yakov e Simone Turgeman, que numa carta de despedida expressam toda a dor da separação. Não sabíamos que você tinha sido sequestrada, um ato que nós repudiamos. Não se esqueça dos pais que você deixou em Israel, porque nós vamos te amar para sempre. Numa noite de verão, uma rainha lota o Maracanã. Tina Turner entra no gramado arrasando. Tina mostra que aos 50 anos ainda aprende rápido. Foi fácil cair no samba. Romântica, dona de uma voz rouca, cortante, sensual, Tina prova que é a rainha do rock. Um título que ela conquistou arrebentando corações, como nesta interpretação de Help, um clássico dos Beatles. Para as 100 mil pessoas que lotam o gramado e as arquibancadas do Maracanã, uma festa inesquecível.
No começo de 88 e da campanha presidencial americana, quase ninguém sabia quem era ele fora do estado de Massachusetts. Mas em 6 meses, ele destruiu todos os adversários políticos e chegou vitorioso à convenção do partido em Atlanta. Naquela semana, ele disparou nas pesquisas e parecia imbatível. Afinal, estava disputando a presidência com um homem que tinha fama de engolidor de sapos, de desajeitado e tão desarticulado que tinha sido até capa de revista com o título de bobalhão. Além desta má fama, em toda a vida política só tinha ganho uma eleição para deputado federal pelo Texas. Em julho, quando terminou a convenção democrata, este homem era a força. Ele estava 17 pontos na frente do republicano. Como é que em 2 meses ele conseguiu não só perder a vantagem, como ficar 10 pontos atrás? Subestimar a força do republicano foi um dos erros dos democratas. Uma assessoria competente e agressiva começou a desfazer a impressão de que George Bush era um fraco. Já na semana da convenção republicana em agosto, os números e a imagem do republicano começaram a mudar. Instruído, dirigido e sempre prevenido, começou a projetar a imagem do líder e do homem forte em mais de um sentido. Mas ele não ganhou só por causa de projeção de imagem e campanha bem dirigida. Os números da economia americana foram decisivos a favor dele. Inflação abaixo de 5%, taxa de juros abaixo de 10% e desemprego abaixo de 6% deram a vitória a George Bush em 40 dos 50 estados americanos. Antônio Esteves Rodenagades, o belo Antônio. Espanhol, filho de operários, começou a dançar porque tinha fome. Foi ciclista, toureiro, jogador de futebol e, por acaso, entrou para uma escola de balé. Em 88, o Brasil conhece Gades e o flamenco, a dança que é, nas palavras do poeta Garcia Lorca, o profundo, humano, terno grito de uma comunicação com Deus pelos 5 sentidos. Na França, uma demonstração do sofisticado Airbus 320 acaba em desastre. Das 135 pessoas a bordo, 4 morrem. Do avião, restam só pedaços da cauda e da asa esquerda. Ramstein, Alemanha Ocidental. 2 aviões italianos se chocam depois de uma evolução e arrastam um terceiro que cai sobre a multidão. Duas pessoas morrem, 500 ficam feridas. Durante 16 dias de setembro e outubro, a Coreia do Sul realiza a maior Olimpíada de todos os tempos. Estes anéis, que representam 5 continentes, nunca foram tão bem representados. Comparecem 160 países, 9.500 atletas, numa competição inspirada no lema Paz, Harmonia e Progresso. Ideais que quase são comprometidos por apenas 10 segundos de competição. 9,83, campeão mundial.
Duas raias ao lado, Carl Lewis, atenção. E a largada na final dos 100 metros, Robson Caetano na primeira. Ben Johnson vai se destacando. Ben Johnson vai ganhar a medalha de ouro. Ben Johnson vai ganhar a medalha de ouro. Ben Johnson, 9,79. Ben Johnson ganha a medalha de ouro com novo recorde mundial. O homem fantástico, o homem mais rápido do mundo, o filho do vento. Ben Johnson, nesse momento, é o maior astro individual da Olimpíada. Mas a glória dele dura apenas 2 dias e meio. Na fase de treinamento, ele tomou esteroides anabólicos, substâncias proibidas, e descoberto no exame antidoping, deixou Seul já sem a medalha de ouro, sem o recorde mundial e suspenso de competições por 2 anos. A medalha de ouro passa para Carl Lewis, mas ele não tem por que comemorar. A vitória não aumenta a fama dele. Nos Jogos da Paz e da Harmonia, quem progride então são as mulheres. No atletismo, a grande estrela passa a ser a norte-americana Florence Griffith Joyner. A nadadora Christine Otto, da Alemanha Oriental, é mais discreta no comportamento e no modo de vestir. Mas na disputa esportiva, ela é a mais brilhante dos Jogos. Christine Otto entra 6 vezes na piscina e só entra para vencer. Ganha 6 medalhas de ouro. Nunca uma mulher levou tanto ouro numa só Olimpíada. Foi também entre 2 mulheres o duelo mais dramático dos Jogos. A soviética Yelena Shushunova tem atuações perfeitas, ajuda a equipe a ser campeã e conquista também o título individual de atleta mais completa da ginástica. Nas finais por aparelhos, a romena Daniela Silvas dá o troco. É a campeã nas assimétricas. É também campeã na trave. E campeã no solo. Fica com 3 medalhas de ouro, uma a mais que a rival Shushunova. O brilho individual é das mulheres, o brilho coletivo da União Soviética. Os soviéticos são ouro no futebol. Ouro no basquete masculino. Ouro no handebol. Ganham 132 medalhas, algumas vezes chegando a ficar com o ouro, a prata e o bronze em uma mesma prova, como no arremesso do martelo. Os soviéticos provam que são os melhores no esporte e o hino deles toca 55 vezes em Seul. A Alemanha Oriental termina os jogos como segunda força e os Estados Unidos ficam em terceiro. O Brasil ganha 3 medalhas de bronze. Robson Caetano nos 200 metros. Torben Grael e Nelson Falcão, na classe Star do iatismo. O irmão de Torben, Lars Grael e Clínio de Freitas, também são bronze na classe Tornado. O Brasil ganha ainda 2 medalhas de prata, uma delas no futebol, repetindo a colocação de Los Angeles. A outra com Joaquim Cruz. Ele não consegue o bicampeonato olímpico, mas conquista a prata nos 800 metros. E nossa medalha de ouro vem do judô. O paranaense Aurélio Miguel, na categoria meio pesado, derrota 4 adversários e na final vence o alemão ocidental Mark Meilin. É o momento de maior emoção para o Brasil em Seul. Os jogos terminam com uma inesquecível festa noturna. O mundo dá adeus a Seul e passa a esperar agora por Barcelona em 92. O vovô da família Disney faz 60 anos. Mickey Mouse, personagem número 1 de Walt Disney, estreou no primeiro desenho animado sonoro. E Mickey já nasceu estrela, cantando e dançando. Hoje, o camundongo mais querido do mundo comanda o Império Disney. 60 anos de magia e encantamento. O mar fica repleto de corpos. Exatamente 298, misturados aos restos de um avião civil derrubado por um míssil americano no Golfo Pérsico. O Airbus do Irã sobrevoava a explosiva região do Golfo, onde a esquadra americana garantia a navegação de petroleiros.
A causa da tragédia é um erro de avaliação. No radar da fragata U.S. Vincennes, o Airbus é confundido com o avião militar F-14. 2 advertências são feitas ao piloto do avião civil, mas o avião não muda de rumo. 3 minutos depois, o comandante da fragata americana ordena o ataque. Na pequena cidade de Lockerbie, na Escócia, a enorme cicatriz de uma tragédia. Uma bomba explode num jumbo da Panam, matando os 258 ocupantes. A bomba estava num dos compartimentos de carga, provavelmente na frente, embaixo do nariz do avião. Os destroços caem em 40 casas de Lockerbie, matando 33 moradores. Um corpo cai na pista do aeroporto de Larnaca, em Chipre. Outro corpo é jogado. Dentro deste avião do Kuwait, 112 pessoas vivem um dos mais dramáticos sequestros da história da aviação mundial. Nas mensagens, os sequestradores árabes ameaçam explodir o avião se o Kuwait não libertar 17 companheiros presos. O drama só acaba 16 dias depois. Emergência a bordo de um Boeing 737 da VASP. Um dos passageiros invade a cabine de comando com uma arma na mão, fere 2 tripulantes e mata o copiloto. O piloto consegue aterrissar em Goiânia. A porta do avião é finalmente aberta. O corpo do copiloto assassinado sai carregado por 2 tripulantes. O impasse dura 8 horas. O sequestrador pede um avião menor para fugir. À noite começa um tiroteio. O sequestrador é dominado depois de levar 3 tiros. O operado de emergência morre 5 dias depois. O comandante Fernando Murilo dá um depoimento dramático. Olha, eu achei que estava perto da morte depois que acabou tudo. Na hora, graças a Deus, eu tive alguma coisa que me ajudou muito. Em 88, o humor da televisão muda de cara. Atenção, estúdio. Silêncio, por favor. Guerras locais, guerras tribais, guerras modernas, guerras mambembes, guerras artificiais, guerras horrendas. Todas se curvam diante da guerra absoluta, a guerra potencial permanente, a pura guerra das potências. O ano de 88, no entanto, registra uma diferença sutil e tão surpreendente, como se, por exemplo, baixassem todos os preços. Americanos e soviéticos entraram num acordo para desativar mísseis e implodir armas nucleares no solo. Um pequeno sinal de menos na inflacionada guerra da guerra. Quase um milagre mínimo, num tempo cheio de acontecimentos, mas sem nenhum evento. Enquanto isso, Irã e Iraque cessam uma guerra de 8 anos. A África do Sul sai da Namíbia. E os cubanos de Angola. Os russos deixam o Afeganistão. Os Estados Unidos reconhecem a OLP, que por sua vez reconhece Israel e faz declaração de não terrorismo. Vai durar? É cedo para dizer qualquer coisa. Mas antes cedo do que tarde demais. A história volta a ser mutável
em vez de irreversível. O ano de 88 nos deu algumas imagens de alegria, de respeito pela diferença, de chance para a vida. As baleias feridas procuram o oceano. Retrospectiva 88.